Não são poucos os jovens filósofos influenciados por Nietzsche. Sobre isso, quero fazer uma pequena abordagem sobre Aurora. Nesta obra, Nietzsche descreve por que, do seu ponto de vista, a moral cristã é prejudicial à felicidade da sociedade. Então ele menciona 3 tópicos para justificar a sua observação. Resumirei em minhas próprias palavras. Primeiro tópico. Segundo o pensamento de Nietzsche, a moral cristã impede a felicidade porque Deus criou leis que os homens não conseguem cumprir e por isso serão castigados. Segundo tópico, segundo Nietzsche, a moral cristã oprime os sinceros e impede a sua felicidade. E o seu terceiro tópico é: a moral de Deus é opressora, porque os olhos de Deus estão vigiando todos os atos das pessoas e as condenará por seus erros. Bem, o jovem filósofo, ao ler Aurora, sofre a influência dessa observação. Ficará, obviamente, inclinado a concordar com Nietzsche. Se eu não conhecesse um pouco da fé cristã, eu também ficaria. O problema aqui é que o erro está na perspectiva de Nietzsche. Ele define esses 3 pontos sobre a fé cristã, não fundamentado na teologia, mas no que ele talvez pensasse ser a fé cristã. Mas ele estava equivocado. Vamos ver esses equívocos. Primeiro tópico. Deus criou as leis que os homens não conseguem cumprir, porque os homens são falhos, mas a moral deve ser perfeita. Senão, não será justa. A lei de Deus aponta o certo e o errado. Sem ela, não haverá justiça. Tente dizer a alguém que perdeu um ente querido assassinado que o assassino não será condenado porque ele tinha sua própria perspectiva de moral e não a perspectiva de Deus e, portanto, não está errado e não pode ser condenado. Segundo tópico. A moral cristã não oprime os sinceros. Ela os liberta. Veja, por todos serem imperfeitos, Deus enviou seu próprio Filho para cumprir a lei e proteger os homens falhos, mas sinceros, dos seus próprios erros. Há uma substituição aqui. Cristo paga o erro daqueles que reconhecem essa graça e o abraçam. E o terceiro tópico. Os olhos de Deus não estão vigiando todos para os condenar, mas seu Filho enviado, nascido em perfeita santidade, encobre dos olhos de Deus nossas falhas, nas quais fomos concebidos e nascemos nela. O nome disso é misericórdia. Deus, portanto, vê os méritos de Cristo sobre nós e não as nossas falhas. Portanto, Nietzsche partiu de uma perspectiva errada sobre a fé cristã e sobre a moral cristã. E, portanto, nunca pôde mostrar que a moral relativa faria a sociedade feliz. Pois se assim fosse, o que seria bom e aceitável para um seria a causa da dor do outro, com o agravante que não haveria punição para o mal, como no exemplo do homicida impune, que comentei há pouco. Portanto, a observação de Nietzsche, na verdade, é um grande absurdo.